Ana Gomes, muito boa noite. Bem-vinda. Foi uma semana repleta de consequências da investigação Luanda Leaks. Já lá vamos, algumas em concreto. Para já queria ouvi-la sobre aquilo que foi revelado nesta reportagem da SIC, o caso destes desalojados a propósito de um negócio em que estava envolvida a Isabel dos Santos, que não se concretizou e, de facto, estas famílias, 500 famílias, estão à espera de uma solução. É uma reportagem importante e deprimente ao mesmo tempo, porque estamos a falar de um dos países que podia ser dos mais ricos da África e onde há gente muito rica à conta da miséria destas pessoas simples que se explicam bem, em bom português. Estamos a falar de um país que está na posição 149 de 189 países no Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, portanto, está no lote dos 20% menos desenvolvidos, em que a escolaridade média é de 5,1 anos, em que a esperança de vida é em média de 60, não chega a 61 anos, em que tem as taxas de mortalidade infantil mais altas do mundo, 81 crianças por cada 1000, as mais altas taxas de mortalidade materna, 477 mortes por cada 100.000 partos. A mais alta taxa de gravidez adolescente, 13 a 17 anos, nos 13 a 17 anos, portanto, é de cerca de 50%. E estamos a falar de um país que está em recessão, que o FMI prevê que ainda continue, pelo menos por mais um ano, a seguir com um crescimento raquítico, porque tem a economia totalmente dependente do petróleo, com desemprego jovem na ordem dos 56%, e isto dá bem a dimensão do tremendo problema, que não é só social, é político também, que o atual poder encontra, e que é um país de cerca de 29 milhões de pessoas, com 14 milhões a viver abaixo do limiar de pobreza, segundo os últimos dados que foram recentemente até aqui dados em Portugal, professor Alves da Rocha, que é da Universidade Católica de Luanda. E a Universidade Católica tinha feito um estudo há uns anos, que o próprio professor Alves da Rocha me deu, segundo os quais entre 2002 e 2012 havia 400 mil milhões de dólares que tinham desaparecido do erário público angolano. Bom, também ao outro lado, é o país que, segundo o índice de percepção da transparência internacional, subiu 19 lugares no último ano, exatamente porque alguma coisa está a mudar, e o que estamos a ver agora é que realmente alguma coisa está a mudar. O procurador angolano veio a Lisboa, mal se soube arrebentou este escândalo Luanda Leaks, e é um contraste de resto com Portugal, que desceu 2 lugares nesse índice de percepção. E ainda antes do Luanda Leaks, porque quando as percepções forem indexadas ao impacto daquilo que hoje se sabe depois do Luanda Leaks, eu suponho que para Portugal o impacto ainda é maior. Estamos a falar de falamos da Isabel dos Santos, mas não é só a Isabel dos Santos, obviamente, como eu sempre disse, quer dizer, talvez não tanto como ela, roubam Manuel Vicente, roubaram os generais, Copelipe, etc., que se têm ações noutros bancos aqui em Portugal, há outras lavandarias em Portugal. Ana Gomes acredita que vai e vem sem problemas. Que as investigações, e neste caso a justiça angolana, chegará aí também? Ou isto acaba por ser um combate enviesado só para um lado? A justiça angolana está a fazer aparentemente o seu trabalho. E foi por isso que o procurador aqui veio já falar com as nossas autoridades. Eu espero que também a justiça portuguesa faça o seu trabalho, e não só a justiça, também os políticos. Eu continuo a dizer que é fundamental, por exemplo, agora, não se deixe dissipar património, que é fácil, sobretudo quando estão em causa valores mobiliários. A senhora veio, segundo, aliás, revela o Jornal de Notícias, veio a Portugal por umas horas desta semana, no final desta semana, usou um passaporte angolano para chegar e usou o passaporte russo para sair. Também tem ido e vindo com um cartão de residência no Reino Unido, se calhar tem vistos gold, cá, de outros países que vendem vistos gold. E pode jogar com isso tudo e pode facilmente dissipar o património. Essas vendas, toda a gente parece muito contente, ela vai vender a parte no Eurobic, a parte nas empresas. Bom,
isso pode ser um esquema de dissipação de património. É rápido. Mas, no seu entender, do meu ponto de vista, deveria ser as autoridades portuguesas, vendas? até naturalmente que em articulação com as autoridades angolanas, designadamente judiciais, e isto só se pode fazer, obviamente, pela intervenção das autoridades judiciais, mas sim a legislação portuguesa, a legislação da ordem interna portuguesa, designadamente a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que vigora na ordem interna portuguesa, pode ser acionada exatamente para determinar providências cautelares para que alguma parte dos bens não seja dissipada. E depois os reguladores, Banco de Portugal, CMVM, não podem de maneira nenhuma aprovar esse tipo de cessão de participações, aliás, nem sabendo para quem, e sobretudo quando há o risco de efetivamente ser de novo mais um rombo nos dinheiros que Angola devia ter para acorrer a estas necessidades básicas do povo angolano. É uma vergonha para todos nós. Além disso, que este escândalo tenha demonstrado que há imensos portugueses absolutamente coniventes. E nem falo só daqueles que mais diretamente trabalhavam com a senhora engenheira Isabel dos Santos, que já estão expostos. Falo dos advogados que, por exemplo, trabalham para o Banco de Portugal e trabalhavam para ela. Por exemplo, a Vieira da Almeida. Fala-se muito na PMLJ, aliás, fala-se ali naquela reportagem, tem também esse mesmo tipo de comportamento, ainda mais se calhar vamos saber. Mas a Vieira da Almeida, que aconselha também legalmente o Banco de Portugal, trabalhava para a senhora Isabel dos Santos. E, por exemplo, eu vi hoje, nos dados publicados pela Luanda Leaks, que estava a aconselhar a Isabel dos Santos sobre a Sonangol, ainda ela não estava na Sonangol, sobre a reestruturação da petrolífera em 2015, ainda ela não estava na Sonangol, ela só foi nomeada para a Sonangol em 2016. E mais, também preparava um livro, falava-se de preparação de um decreto que o pai assinou, pois a Vieira da Almeida preparou o decreto presidencial que a senhora levou ao papá, para o papá a nomear para a presidência da Sonangol. Há um outro, há um caso que ainda não foi falado, mas que merece escrutínio, que é a empresa dela, a Wise, aquela que também está envolvida nas tais transferências para o Dubai, já era consultora do Ministério das Finanças de Angola. E o Ministério das Finanças tinha reclamado às petrolíferas 12 mil milhões de dólares. Houve um acordo no tempo em que Isabel dos Santos era presidente da Sonangol e o acordo foi por 1,2 mil milhões de dólares. Se calhar está aqui uma das formas porque ela mais ganhou dinheiro à conta do Estado angolano. É uma questão a deslindar. Mas, por exemplo, eu vejo que um advogado, justamente da Vieira da Almeida, Rui Lopes Amendoeira, foi um dos advogados que tratou disto tudo, que depois se mancomunou, passou para a Direção-Geral da Administração, a Direção-Geral Tributária de Angola, que obviamente teve que dar o ok a esse negócio, de acordo que foi, portanto, feito sob a égide da Isabel dos Santos na Sonangol. E, aliás, com o diretor-geral que, entretanto, foi demitido em Angola, Buriti. E isto tudo, portanto, estamos a falar de um advogado português, de um dos maiores e mais reputados escritórios de advogados. Bom, e nem falo de outros, não é? Nem falo de outros. Soube-se também que, por exemplo, o escritório de advogados Rui Pena e Arnaud, o homem presidente da ANA, da Vinci, e portanto dos interesses da Vinci aqui na ANA e no aeroporto do Montijo, etc., foram quem montou o esquema das offshores dela na Ilha de Man. Eu fiz uma missão do Parlamento Europeu à Ilha de Man em 2018 e havia na Ilha de Man cerca de 4 mil milhões de residentes em Portugal, não chegavam a 2 mil, uma delas seria, se calhar, a Isabel dos Santos, mas que tinham na Ilha de Man cerca de 4 mil milhões de euros. E isto foi tudo montado por um escritório de advogados português. No seu entender, o que compete eventualmente às autoridades judiciais portuguesas é investigar também estes escritórios de advogados? Do meu ponto de vista, obviamente compete investigar, compete cooperar com as autoridades, mas compete também ao poder político, designadamente o Ministério das Finanças e reguladores, fazer o que não fizeram até agora. E designadamente dar também indicações de que, de facto, não podem permitir que se dissipe o património, que ela dissipe o património, que os sócios dela dissipem o património, ou mesmo construam obstruções jurídicas. Eu vi isso em relação a outros países,
por exemplo, saídos da Primavera Árabe, a Tunísia, etc., construir obstruções à conta de serem testas de ferro neste esquema e depois dizerem, não, isto não é da Isabel dos Santos, isto é meu. E depois arranjar um imbróglio e Angola nunca mais vê o dinheiro. Portanto, aqui a intervenção de Portugal, de resto em coordenação, quer com as autoridades europeias, quer com as autoridades das Nações Unidas, pode ser absolutamente decisiva e é evidente que é pela via judicial e esses meios têm que ser acionados, mas não pode deixar de haver um impulso político e eu espero isso, é o mínimo que se espera do governo português. E eu estou a falar, em concreto, do Ministro das Finanças e do próprio Primeiro-Ministro. As reações que temos ouvido por parte do governo não são suficientes. A comum frase à justiça, o que é da justiça, à política, o que é da política, não é suficiente. O governo tem dito que está a cooperar, num primeiro momento tentou empurrar tudo para os reguladores, depois houve assim umas palavras fortes e portanto não é preciso só que haja palavras, é preciso que haja ação, e designadamente para impedir a dissipação do património, que obviamente ela está neste momento a tentar fazê-lo. É óbvio. Ela e outros elementos da sua corte. Ana Gomes, vamos mudar de assunto, até porque temos outros temas e não temos muito tempo. Muito se falou esta semana sobre uma detenção violenta na Amadora a envolver uma mulher negra. O que este caso nos diz ao certo sobre o relacionamento entre a população e as forças de segurança? É uma cidadã luso-angolana, como a senhora angolana, como a senhora Isabel dos Santos é angolana. E certamente que nunca aconteceria uma coisa destas à senhora Dona Isabel dos Santos, porque aqui nem perguntavam a origem do dinheiro, havendo mais do que razões para saber que poderia ser ilícita. Neste caso, o que se passou é um escândalo. Eu ainda hoje vi as últimas imagens que saíram e é insuportável de ver. E não me digam que aquele indivíduo é polícia. Se aquilo é polícia, então estamos muito mal servidos. E eu acho que é uma grande injustiça para os bons polícias ver aquele comportamento absolutamente buçal, absolutamente fascínora, nomeadamente desta senhora luso-angolana. E eu pergunto-me o que é que terá acontecido de resto à pobre da criança, da menina de 8 anos que ia com a senhora, que está na origem, de alguma maneira, por não ter o passe de toda esta situação. Do meu ponto de vista, não só é insuportável que o indivíduo não esteja ainda suspenso e deve ser, obviamente, responsabilizado disciplinarmente, eventualmente expulso, na minha opinião, porque ele demonstrou não ter quaisquer condições para se mesmo não havendo ainda resultado do inquérito que foi aberto. Naturalmente, que é resultado do inquérito e, do meu ponto de vista, até responsabilizado criminalmente, porque isto é uma agressão, é um abuso de poder e é certamente um ataque racista. Mas ataque racista também é o que foi feito pelo Sindicato da Polícia, pelos vistos dirigido por um indivíduo que se candidatou pelo Chega e que pôs cá fora um comentário do mais ignóbil, do mais racista que se pode imaginar e que não pode ficar impune. E por isso eu digo, quer dizer, por um lado... Ele dizia que esperava que o colega não tivesse apanhado doenças graves. Que aqueles... De resto, parece que houve outros polícias que viram e que não fizeram nada. Todos eles têm que ser responsabilizados. A direção da PSP já devia ter agido de uma forma que, pelo visto, ainda não aconteceu. Espero que a IGAI funcione. E espero também, porque, obviamente, nós não podemos ignorar isso. Quer dizer, que a gente se deixe destas cenas de fazer Rodriguinhos para Bruxelas ver em termos de orçamento e depois não se dão as condições elementares a que as polícias e as forças de segurança, incluindo as Forças Armadas, têm direito, têm dever de ter, têm obrigação, deveriam ter, para poderem exercer com dignidade o seu trabalho. Desta maneira, está-se a criar, está-se a fomentar um caldo de cultura anti-governo, anti-sistema, muito perigoso, que está a ser cavalgado por forças populistas reacionárias como as que o Chega representa e que está a mobilizar o descontentamento dos cidadãos que servem na polícia e que não deviam sofrer a indignidade que sofrem por falta de meios. Portanto, é fundamental que o Governo cumpra as promessas, dê ao Ministro da Administração Interna o dinheiro que é preciso para agir, como em relação a outros corpos do Estado, de facto, não é tolerável que eles não tenham as condições mínimas para ter dignidade e também para haver, obviamente, exigência no cumprimento dos seus deveres e este caso lamentável de ataque racista é a demonstração do que não é certo o dever da polícia, pelo contrário.
No panorama político nacional, o CDS escolheu hoje um novo líder, Francisco Rodrigues dos Santos, ele que passa da Juventude Popular para a liderança do partido. E que mudança é que pode provocar no CDS e na direita em Portugal? Eu vou ser telegráfica, não conheço ainda, vamos ver o que é o novo líder. Sem dúvida, porque eu pude ver, e das intervenções de outros membros do CDS no Congresso, anuncia-se uma mudança para a direita. Eles dizem que é um reposicionamento. Se calhar para o posicionamento do CDS logo no início, quando era claramente nostálgico do 24 de Abril. Espero que não seja isso, mas temo que, de facto, haja correntes dentro do CDS e dentro do PSD, mas em particular no CDS, agora com esta direção, que queiram encostar e o partido à retórica populista, reacionária, em muitos aspectos. Veremos. Sem dúvida que o novo líder vai ter já um problema com a gestão do grupo parlamentar, que aparentemente apoiava outro candidato. Vamos aguardar para ver o que se segue no CDS. Era a decisão que faltava, ficamos lá a conhecer esta semana, no fundo para tirar o aeroporto de Montijo do papel. A Agência Portuguesa do Ambiente confirmou o parecer, que já tinha sido avançado em outubro, deu luz verde ao projeto. Tudo indicava que a decisão seria esta, no seu entender? Sim, estava escrito que a decisão ia ser esta. Eu lamento, mas eu não confio muito na Agência Portuguesa do Ambiente, por outras posições que tem tido, por exemplo, em relação a Almaraz. E, portanto, eu não esperava outra coisa. Acho é que, felizmente, há uma série de organizações ambientalistas que vão dizer, que já disseram que vão recorrer para Bruxelas. Acho bem que recorram. E acho bem que o Governo repense tudo, porque ninguém acredita que, de facto, a localização no Montijo não tenha apenas um objetivo, que é servir os interesses da ANA, que o próprio ministro Pedro Nuno Santos, com coragem, veio dizer que tinha sido a mais desastrosa privatização contra os interesses do país. O Primeiro-Ministro garantiu que a ANA ia ter de cumprir as recomendações que vêm no parecer. Cumprir essas recomendações. Olha, a ANA teve quase mais 1.000 milhões de lucro do que se previa desde 2013, pelo esquema de taxas que foi sucessivamente aumentando, nos termos do tal famigerado acordo que permitiu a privatização. Não vai realmente pagar o Montijo, no fundo, com as margens de orçamento, operacionais que hoje têm acima dos 60%, margens de lucro, rondam os 17%, o Montijo já está, vai pagar o Montijo com esses lucros absurdos que, entretanto, fez à conta desse negócio da China, que foi urdido pelo tal José Luís Arnaud, o mesmo que, pelos vistos, ajudou a senhora Isabel dos Santos a montar as offshores na Ilha de Man e que tem outras coisas. É possível que haja muita informação interessante que a gente fique a saber. Espero também sobre isto. Eu penso que este é o momento, até porque, para além dos aspectos ambientais que são importantes, sobretudo quando se anuncia que vai haver táxis no Tejo, que vai haver, que já sabemos o impacto ambiental do terminal de cruzeiros, que torna o nosso um dos mais poluidores, no momento em que precisamos nos libertar dos combustíveis fósseis. Eu espero que todas essas soluções passem exatamente, designadamente os táxis, por sistemas energéticos que dependam de renováveis. Eu espero que o Governo, com todos esses obstáculos que vai haver, designadamente os ambientais, da sociedade civil, pois pare para considerar outras alternativas. E há outras alternativas que me parecem, eu não sou especialista, longe disso, mas aquilo que já me pude informar, há alternativas, designadamente a Alverca, que pode ser mais barato, mais estratégico e não ter os mesmos impactos ambientais, sendo que, obviamente, qualquer aeroporto tem impactos ambientais. Ana Gomes, tenho 20 segundos até ao fim, mas para deixar recordar um aniversário importante este fim de semana. Querido Presidente Yanes, que ontem fez 85 anos, bem vividos, e sobretudo de extraordinário exemplo para todos nós. Exemplo moral, cívico, político. O país agradece. E deixe-me só dizer, tenho que dizer só uma coisa, o nosso Presidente atual, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, veio de Moçambique,
não trouxe notícias sobre o português Américo Sebastião, mas sobretudo não me trouxe notícias sobre aquilo, ou espero que ainda as venha a dar, ele passou por aqui a caminho de Israel rapidamente, ainda as venha a dar sobre pelo menos aquilo que é essencial, que é a aceitação por Moçambique da colaboração da Polícia Judiciária para localizar este português desaparecido. Isto não é só sobre este português, isto é sobre todos os portugueses que estão em Moçambique, e o Estado português, pelos seus dirigentes, não pode fazer em relação a Moçambique o que fez em relação a Angola, sistematicamente, que foi agachar-se. Ninguém nos respeita à conta de nos agacharmos. Ana Gomes, até para a semana. Boa noite.